Senhor fala para a igreja de Laodiceia. Essa carta foi escrita para a igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma igreja morna. E eu vou explicar o que é uma pessoa ou uma igreja morna. Era uma igreja que diz que servia a Deus, mas também servia ao mundo. Com pessoas pé na igreja, pé no mundo. Mas a Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores. Então, quando fala de servir a dois senhores, na realidade não serve a Deus. Não serve a Deus. E quando fala, isto diz um amém, que é a testemunha fiel e verdadeira, é o Senhor Jesus. Ele é a testemunha de nós, da igreja, de tudo. Ele é a testemunha. Porque muitos, aqui na terra, nós não podemos confiar em pessoas. Por quê? Porque você já deve ter sofrido alguma calúnia. Alguma testemunha falsa levantou, falou coisas que não viu, que não é realidade a seu respeito. Como o meu também, eu acho que todo mundo um dia sofreu isso. Mas Jesus não, ele é a testemunha fiel. E essa testemunha fiel está dizendo assim: eu conheço as tuas obras. Eu tenho temor de ler isso aqui. Ele conhece as minhas obras, todas. Quando ninguém vê, ele vê. E as suas também. Ele fala: eu conheço as tuas obras. E a essa igreja ele dirige e fala assim: que você não é quente nem frio. Não está nem no altar e nem no mundo. É uma pessoa indefinida. Não tem uma fé definida. É uma pessoa duvidosa. É uma pessoa que não escolheu a Deus ainda. Ainda conhece a palavra, ainda tem algum conhecimento, mas não mergulhou de cabeça. Não depende de Deus. Ela conhece, mas não pratica. Ela conhece, mas ainda não se decidiu. A igreja de Laodiceia. Então o Senhor fala assim: antes você fora quente ou frio, antes você decide estar com a vida completa no altar ou vai direto para o mundo. Por quê? Porque o morno, esse Deus vomita na presença dele. Você imagina olhar e dar nojo? Porque para alguém vomitar tem que olhar e dar nojo. Deus tem nojo de pessoas assim. Então, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E aí, Jesus começa a descrever essa igreja. Aí ele disse assim: olha só sobre essa pessoa. Como dizes, falando da igreja: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Está dizendo assim: eu já consegui o que eu queria, eu já tenho tudo, eu não preciso de você mais, eu não preciso entregar minha vida, eu não preciso sacrificar mais, está tudo bem, está tudo certo. Normalmente essa pessoa já é velha na fé, olha só, velha na fé: eu já recebi tudo, eu já tenho tudo, não precisa nada, tá bom. E assim Jesus continua o texto. E não sabe que, olha o que Jesus fala dessa pessoa. Me lembra até um texto que diz assim: cresci, tenho de tudo, alargou os meus passos, mas ensoberbeci no meu coração. E Jesus diz assim: e não sabe que é um desgraçado sem a graça de Deus. E não sabe que é miserável, pobre, cego e nu. Mas aonde essa pessoa é isso, se ela é rica? Se está tudo bem? Não é rico para com Deus, não é rico para o Senhor Jesus. Não tem um tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não come e não consome, e nem os ladrões roubam. Não é rico para com Deus, não tem vestes, porque a vergonha está posta. É cego, porque o diabo cegou o entendimento. É disso que Jesus está falando. Então, Jesus dá um conselho. Eu aconselho, porque aqui, Jesus escreveu para uma igreja que existe, que tem pessoas.
De repente, está falando com a gente, como igreja, como pessoas. Eu te aconselho, não quer dizer que eu te obrigo. Eu te aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, que tem um tesouro lá no céu, com boas obras, para que te enriqueça, seja rico lá no céu, e roupas brancas, vestes brancas, sem pecado, sem sujeira, sem imundícia, sem condenação, vestes lavadas no sangue de Jesus, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, para que não apareça a vergonha do nosso pecado. Tem que estar coberto numa roupa branca lavada no sangue de Jesus. Porque se não tiver o sangue de Jesus, o que nós temos para mostrar é a nossa vergonha, a vergonha do nosso pecado. E não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com um colírio para que veja. Como ungir os meus olhos com um colírio? Porque quando nós estamos no mundo, no pecado, ou na acomodação da fé, a gente fica cego, a gente não enxerga. O diabo, ele cega o nosso entendimento, ele bloqueia a nossa mente, para que a gente não entenda, que estou vendo, mas não vejo, estou ouvindo, mas eu não estou entendendo. Então o diabo, ele cauteriza a nossa mente e cega os nossos olhos. Então esse colírio é para que você veja, para que você enxergue. Esse colírio só pode vir do Senhor. E aí ele fala, eu repreendo e castigo todos que eu amo. Para quê? Para que se arrependa. Então ele fala isso para cada um de nós se arrepender. Às vezes da soberba, do orgulho, do pecado. Ser zeloso e se arrepende. Porque enquanto uma pessoa é morna, não tem arrependimento. Jesus está dizendo, se arrependa para que eu te aceite. Se arrependa para que tenha uma casa no céu. Se arrependa para que você tenha uma chance. Agora pense comigo. Ele está falando de ser quente. O que é ser quente? O que é ser morno? Frio é a pessoa já no mundo. Não quero mais, não quero saber. Estou aqui mesmo e pronto, e acabou, e a vida é minha. E o morno? O morno é aquele que está na igreja, mas ele tem prazer nas coisas do mundo. Está na igreja, mas não entrega a vida para Jesus. Está na igreja, mas não anda em santidade. Está na igreja, tem nada a não pecar, Deus perdoa. Jesus deu a vida para me perdoar lá na cruz, então não tem problema não. Quando a pessoa está fraca na fé, ela fica morna. Agora, e o quente? Quem aqui sabe qual é o lugar mais quente da igreja? Responde para mim, qual é o lugar mais quente da igreja? É. Quem fica aqui na frente sofre, junto comigo. Essa daí. E é quente, não estou falando só espiritual, não. É quente. Eu tenho dia que sair daqui molhada do fogo do altar. Pode dar o frio que for. E quem fica aqui, fica morto de calor. Porque pega fogo. Então, o quente, ele está no altar. Literalmente no altar. Completamente no altar. Porque aqui se chama altar do sacrifício. Tem que consumir, o fogo tem que consumir o sacrifício. Eu estou aqui hoje entregando para vocês, porque eu sou sacrifício vivo e agradável a Deus nesse altar. Sem sacrifício, pode estar que não. Até sobe, não permanece não. Porque o Senhor vomita a pessoa, desce. Porque tu não é digno. Tu não é digno. Então, para estar aqui queimando, tem que ser sacrifício. Até os meus 22 anos, eu escrevi a minha história. Me casei com meu esposo, tive minha filha aos 22, escolhi o meu caminho. Quando chegou aos 23 anos, acabou. Por quê? Porque eu conheci Jesus e entreguei minha vida para Ele. Agora, quem escreve a minha história é Ele. Agora, eu vou viver o sonho dele. Agora, eu vou fazer o que Ele manda. Hoje eu estou com 42, aos 23,
Eu não quis mais escrever a minha história. Eu peguei o livro da minha vida e da minha história e entreguei para ele. Faça a sua vontade daqui em diante com a minha vida. Então, hoje eu sirvo para ele porque eu sou serva. Só serve quem é servo para estar aqui no altar. Estou falando de altar. Então, para estar aqui, eu preciso sacrificar. E para você ter uma vida no altar e ser quente, não estou falando de servir ao altar como eu sirvo, mas ter uma vida entregue a Deus no altar e ser quente, ter fogo na sua vida, ser luz, iluminar, queimar o diabo. Você tem que sacrificar o teu eu e a tua vontade. Você tem que escolher os sonhos de Deus. Você tem que escolher o altar. Mas tem gente, a maioria, hein, que hoje vão para o altar, entrega esse pecado no altar, larga isso, vão para o altar, entrega tudo no altar. A pessoa foge do altar, quer não. Não quero sacrificar, não quero obedecer a Deus, eu não quero. Não tem como ter fogo se não tiver sacrifício. Obediência e sacrifício. Engano, o fogo do altar, ele conserva a tua salvação, a tua vida, conserva a tua família, o teu casamento. Tudo que você conquistou, o altar conserva. E quando você, por algum motivo, por acidente, errou e se contaminou, o altar, o fogo do altar, separa a sujeira de você. Ele te limpa. O altar, ele limpa a impureza de uma vida. Ele queima, como purificar o ouro. Aqui, ó, ele vai comprar ouro provado no fogo, porque o ouro provado no fogo sai a sujeira e ele é puro. Quando você vem para o altar, o fogo te queima as renúncias e você fica puro. Esse fogo te purifica de toda imundícia, de toda sujeira desse mundo. Por quê? Pode subir aqui com o pecado, não. Porque o diabo vai te pegar. Pode subir aqui com brecha, não, porque o diabo vai te pegar. Não pode. O fogo vai te queimar, mas não é te queimar para purificar, é te queimar para te pôr correndo daqui. Para te pôr correndo no altar do Senhor. Então é necessário ter uma vida no altar. Sem essa vida no altar, não pode ir para o céu. Sem essa vida no altar, não vai ter uma vida abundante. Sem a vida no altar, as coisas não vão dar certo. Porque tem muita gente que começa bem e no meio se perde. Começa sacrificando, começa orando, começa lendo a Bíblia, começa se separando das companhias em santidade, começa dependendo de Deus, começa ali usando a fé. E quando tudo vai bem, acomoda na fé, amorna, não sacrifica mais, não faz o que fazia no começo. Está tudo bem. E não está tudo bem, está morno. Está morno. Não está nada bem. Nada. Acomodou. E depois da acomodação e fraqueza na fé, vem a queda. Primeiro vem um afastamento de Deus, a apostasia dentro da igreja. Não é lá fora. Está falando de alguém que vem à igreja. Afasta de Deus. Fica fraco, morno. Acomoda. O próximo passo da fraqueza, a queda. E cai aqui dentro mesmo, não cai lá fora não. Ir para o mundo é o passo final, depois do pecado, da queda. Aí sim. Então, onde começou a ficar morno? Quando deixou de usar a fé, quando deixou de sacrificar, quando deixou de orar todos os dias, quando deixou de ler a Bíblia todos os dias, quando esqueceu de poder usar a frente e perguntar se é isso que ele quer, quando esqueceu de consultar a Deus para Deus ir na frente, aí começa a esfriar na fé. E quando vê, não tem mais fogo, se apagou, se apagou. Então, pense hoje, você é uma brasa viva, um tição tirado do fogo do altar do Senhor. Quem é você hoje? Você ilumina ou você está em trevas? Você vê ou você ainda é cego, nu? Ainda. Porque Jesus vai voltar. O texto termina dizendo: arrepende-te. Porque eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta para voltar. E está batendo na porta do teu coração para você mudar. Falando: arrepende-te. Arrepende. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz, porque eu estou aqui falando dele, estou emprestando a minha voz e a minha boca para ele, é o evangelho dele, então ouça a minha voz como a dele, porque eu sou só a voz que fala do evangelho. E se alguém ouvir a minha voz, disse Jesus, e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. A porta da sua vida, você só tem um lado para abrir a porta, e é só do lado de dentro. O lado de fora não abre. Então Jesus tem que bater. Jesus não tem a chave para entrar. Ele só entra se você abrir a porta e convidar ele para entrar. Ele não vai arrombar a porta da sua vida e falar, você vai ter que me querer à força. O diabo faz isso. Jesus não. Então do lado de dentro você tem o domínio. Só entra na sua vida quem você abre a porta, Deus ou o diabo. E se entrou Deus, foi porque você abriu a porta para ele, você quis. Se entrou o diabo, foi você que abriu a porta. A porta só abre do lado de dentro. Então você tem a decisão de ser quente ou frio, de ter Deus ou o diabo. A decisão é sua. Não é porque fulano, porque o meu marido, porque a situação, nada disso. Todos nós temos a mesma chance, somos iguais. Ele não fez acepção de pessoas para salvar. Ele está batendo na porta e dizendo, acorda, esquenta, levanta, se arrepende. Você tem a chave da porta do seu coração. Só abre do lado de dentro. Conta-se uma história, olha uma história que eu lembrei agora. De uma pintura. De um pintor famoso que pintou uma casinha com uma porta e um homem que, pela pintura, parecia ser Jesus, e do lado de dentro tinha um homem, Jesus parado à porta e a porta aberta. E era muito bonito, colorido, definido, e era o dia da exposição daquele quadro, do lançamento. E todo mundo achou lindo, mas tinha alguém crítico. Nossa, que quadro lindo, como foi bem feito. Que cores, que definição. Eu consigo ver os olhos, o brilho do olho de quem está do lado de dentro da porta. E os traços de quem está na porta é tão vivo que parece ser o Senhor Jesus. Então, acabado o evento da exposição, do lançamento desse quadro, esse crítico chamou o pintor da obra e disse assim, muito bonito o seu quadro, cores vivas, eu pude sentir a presença de quem estava na porta. É Jesus, mostrou, é Jesus. E a pessoa que estava lá dentro, eu consegui ver o brilho nos olhos, a alegria, só pelo olhar, pelo semblante. Você passou o que você queria passar, mas eu tenho uma crítica. Uma crítica, pode dizer. A porta não tem fechadura. Eu nunca vi uma porta que não tem fechadura. Então o pintor disse assim, a fechadura é do lado de dentro, porque só quem está dentro pode abrir a porta do coração para Jesus. Eu não esqueci a fechadura. Para você saber que a porta da sua vida, do seu coração, só você pode abrir. Só você, é uma decisão sua. E se você abrir, decidir abrir, não se preocupe. Decidiu, porque qual é o problema de abrir a porta? O que eu vou fazer com o meu pecado? Como é? Vou falar de coisas difíceis de abandonar. Como é que eu vou largar as drogas? Como é que eu vou parar de fumar? Como eu vou parar de beber? Como é que eu vou me sustentar? Porque hoje eu me sustento do roubo. Como é que eu vou viver? Quantas e quantas eu atendi aqui? Eu sou prostituta, pastora. E se eu largar, como é que eu vou viver? Como é que eu vou sustentar meu filho, minha casa? Como é que eu vou? Peraí. Se você decidir abrir a porta, quando Jesus entrar, essa é a parte dele. Realizar um milagre para você ter nojo da droga. Os amigos sumirem todos. Para quem não tem condição de sustentar, o emprego
o suficiente, ou mais que o suficiente, para você trabalhar e ter para sustentar. Essa parte é com Jesus. A sua parte é abrir a porta, é decidir abrir a porta para Jesus. E dali em diante, é como Jesus não é mais com você. Você depende dele, você vive pela fé. Então é problema dele, é simplesmente decidir e sair daqui hoje decidido, com Jesus dentro de você, e lá fora, viver pela fé. E eu nunca vi um justo ser desamparado, eu nunca vi quem confiou em Jesus ser decepcionado, eu nunca vi. Então é decisão. Eu não aceito mais ser morno, estar em cima do muro. Eu não aceito vir à igreja e não ser convencido. Eu não aceito mais andar por vista. Eu não aceito mais andar pelas situações da vida. É decisão. Você tem a fechadura que abre a porta para Jesus. E você pode mudar esse quadro. Porque o milagre, a conversão, a transformação é com o Senhor Jesus. Mas a decisão é sua. Amém? Fique de pé. Porque hoje